A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a solenidade de Cristo Rei do Universo. Não se trata de um rei como assistimos nos filmes, ou guardamos na imaginação. Jesus é o rei do serviço, do amor, da doação total. Um rei que abraça a cruz como oferta e entrega a vida. Jesus anunciou na pobreza e na humildade um novo reinado, o reino de Deus. Muitos reinos já haviam, mas pouquíssimos reconheceram que realmente o rei de todos os reis é o próprio Deus. Ao participarmos desse reino, assumimos a vitória da vida sobre a morte, tão presente em tantos reinados. Jesus, que reina sobre a morte e sobre o pecado, nos convida à plenitude, à ressurreição, à vida eterna, junto do Pai. O contexto do Evangelho de hoje é o relato da paixão presente no Evangelho de João e concentra-se no diálogo entre Jesus e Pilatos sobre a realeza. A realeza universal de Jesus, proclamada diante do representante de César, suprema autoridade mundial, primeiro representante do chefe deste mundo, é o tema que domina toda a narração da paixão, que nós acompanhamos principalmente na Sexta-feira Santa. O texto, na verdade, é um jogo de ironias. O que é dito por brincadeira é verdade. O que se considera verdadeiro é brincadeira. Uma brincadeira estúpida e trágica ao mesmo tempo. A própria mentira, sem querer nem saber, proclama a verdade. Jesus diante de Pilatos. Jesus é conduzido de fora do palácio para dentro do palácio. O movimento não é só físico. Dentro e fora é uma distinção teológica importante. Dentro está a palavra de verdade e vida. Fora, a gritaria de mentira e morte, dirigida pelos chefes religiosos. Pilatos, o indefinido Pilatos, fica na coluna do meio, nem dentro nem fora, chamado a responder à revelação que sente dentro, cede às pressões da violência que vem de fora. É o preço que paga para manter o poder. Este poder, o seu poder, que não está a serviço da verdade da vida. E perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? A preocupação de Pilatos é saber quem é Jesus e sua atuação na vida social e política da nação.
pouco lhe interessa a questão religiosa. Seu receio é estar diante de um líder popular que pode provocar revoltas entre o povo. Sua função em Jerusalém era justamente manter a ordem, a chamada Pax Romana. Ninguém poderia dizer nada contra o Império Romano. Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Jesus não responde à pergunta de Pilatos com a resposta objetiva, mas responde com outra pergunta. Este modo de responder é próprio dos rabinos e mestres. Certa vez alguém perguntou: por que vocês, judeus, respondem sempre com uma pergunta, uma outra pergunta? E a resposta foi: porque não pode ser assim. Com a pergunta, Jesus se defende e devolve a questão para Pilatos. Por acaso sou judeu? Que fizeste? Pilatos é um funcionário do império e joga a culpa sobre as autoridades judaicas que o entregaram para ser julgado. Se fosse um problema religioso, eles teriam envolvido segundo a sua lei. Então Pilatos faz uma pergunta no estilo jurídico: o que fizeste? O meu reino não é deste mundo? Jesus não responde à última pergunta de Pilatos, mas retoma a pergunta anterior e fala sobre o seu reino. Se o seu reino fosse daqui, seus soldados o defenderiam também, para que ele não fosse entregue. O meu reino não é deste mundo. Ele veio para salvar este mundo, mas ele não é deste mundo. Então tu és rei? Pilatos omite a palavra de Deus nesta pergunta, como fez na pergunta inicial, porque deve ter entendido que Jesus recusa o título de rei dos judeus, mas não o título de rei. É verdade, porém, que no letreiro da cruz, ele repita: Jesus Nazareu, o rei dos judeus. Tu dizes, eu sou rei. Jesus confirma que é rei pelas palavras de Pilatos. Seria uma tentativa de convencer Pilatos a mudar de ideia? No entanto, é evidente que Pilatos não entende o sentido das palavras de Jesus. O diálogo continuará no contexto em seguida com a discussão sobre a verdade. A realeza de Jesus é a única que está a serviço da verdade e da vida e não é conhecida pelos poderosos. Ele é o rei libertador porque se recusa a dominar e assume o serviço como essência da messianidade. Ele é rei sim, mas um rei muito diferente. Nele, Deus e o ser humano se mostram numa luz absolutamente nova, como no princípio da criação, a imagem do Deus amor. Celebrar a festa de Cristo Rei diz muito para nós. Um rei que ama, que serve, um rei que dá a sua vida pelos seus e por todos. Durante o ano litúrgico, quanta coisa vivenciamos no Evangelho de Marcos. No ano B, celebrações, liturgias, ações missionárias, orações, momento de tristeza, de alegria. E concluindo esse ano com a 34ª semana, queremos louvar e agradecer a Deus pelo caminho espiritual que o ano litúrgico nos propôs, nos proporcionou. E que a gente possa, no fim de tudo, dizer: valeu a pena, porque Deus é o Rei da minha vida, assim como deve ser da missão que eu sou nesta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja a Deus louvado.